Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quero aproveitar o ensejo de convidar para você se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like e também o seu comentário. Eu quero aproveitar, perguntar para você de que lugar desse querido e imenso Brasil você está me acompanhando. Comente aqui embaixo. Olha, meus amigos, sempre estão me perguntando aqui no canal qual é o tempo, qual é a duração do BPC Loas. Gente, essa é uma pergunta pertinente, né? E é óbvio que quem recebe esse tipo de benefício fica se perguntando, fica se questionando, porque muitos falam, olha, o BPC é definitivo, olha, o BPC é temporário. Gente, aqui, né, a resposta ela não é exata, porque tudo depende de pessoa para pessoa. Vamos imaginar a seguinte situação para ilustrar esse quadro. Uma pessoa, né, ficou doente, teve um AVC, né? Vamos supor, né? E aí ele não contribuía para o INSS, e como ele ficou meio que acamado, a família ali, né, junto com algum conhecido, conseguiu, né, o BPC para essa pessoa. Passou o tempo, essa pessoa melhorou, né? Aí o INSS chamou para uma perícia médica e viu, né, que ele tinha melhorado das condições que deram ensejo a esse benefício. O que vai acontecer? O INSS vai cortar o benefício, ou seja, logo para essa pessoa, né, um AVC, uma doença, já pode ser que o benefício não seja definitivo. Eu sempre costumo dizer que quando a pessoa começa a receber o BPC por motivos de doença, né, de repente, como eu falei, um AVC, um infarto, um problema de coração temporário, o que mais que pode ser meio temporário? Muitas vezes uma situação de câncer, né? Aí, nesse caso, pode ser que o benefício venha a ser suspenso, porque o próprio INSS ele fica muito atento quanto a essa possibilidade, por exemplo, do câncer mesmo, por exemplo, né? É uma doença que, graças a Deus, a tecnologia, a medicina vem evoluindo, aí o INSS fica meio que atento e de vez em quando pode sim convocar um beneficiário do BPC que está recebendo por motivo dessa doença para ver se de fato a doença persiste ou não, né? Agora vamos imaginar que uma pessoa tem uma deficiência, uma coluna bífida, né, que eles falam, né? Ou outra deficiência física, outra deficiência mental, por exemplo, uma pessoa que nasceu com síndrome de Down. O INSS sabe que as condições que ensejaram esse benefício dificilmente vai melhorar, dificilmente a pessoa vai obter uma cura quanto a isso, né? Porque vamos imaginar um deficiente físico, né? Ele pode muitas vezes até passar por uma cirurgia para tentar melhorar a parte estética, mas dificilmente vai resolver o problema, né? A sequela daquela deficiência. Aí, nesse caso, presume-se que, né, uma doença, como se diz, uma deficiência definitiva. Aí, nesse caso, o INSS quase nem convoca essa pessoa para fazer uma averiguação pericial, porque ele sabe, né, que milagres não existe tão fácil assim, né, para curar uma pessoa que nasceu portadora de deficiência, digamos assim, né? Aí, nesse caso, pode-se dizer, né, digamos assim, que a duração desse BPC pode ser definitivo. Só que, infelizmente, todo mundo sabe que o BPC não é somente a doença, não é somente a deficiência que dá ensejo ao benefício. Existem outros requisitos a mais, como, por exemplo, o critério de renda. Vamos imaginar que uma pessoa, né, de repente, começou a receber o BPC por deficiência, passou 20 anos aí recebendo e de repente o INSS, ao fazer cruzamento de dados, acabou descobrindo que no decorrer desses anos toda aquela família ficou rica, né? Que graças a Deus a família conseguiu ficar boa, bem de situação, né? De repente era um sitiante pequeno, acabou crescendo, de repente no começo a pessoa não tinha nada, de repente montou um comércio e acabou se dando bem na vida, acabou ficando rico, digamos assim. É óbvio que o INSS, sem dó e nem piedade, vai lá e corta esse benefício. Logo, numa situação como essa, o benefício, mesmo a pessoa tendo uma deficiência de longa duração, o benefício pode não ser definitivo. Eu costumo dizer aqui no canal, gente, que
eu considero o BPC definitivo, né? E não é só eu que considero, já conversei com vários especialistas, né, nesse quesito, e todos eles concordam com a minha opinião, ou a grande maioria deles, né? Que se uma pessoa tem uma deficiência de longa duração que não tem cura, né? E só tem o BPC como fonte de renda, esse deficiente pode considerar que ele tem tem um BPC, né, definitivo, né? Pode acontecer ele até mesmo ser chamado para uma revisão pericial, que nada impede para isso, porque sabemos muito bem que a lei é clara, né? Ele pode convocar o beneficiário do BPC a cada 2 anos ou a qualquer momento quando o INSS achar necessário para uma revisão médica pericial. Mas nesse exemplo que eu dei, o INSS pode até chamar esse deficiente, mas com toda certeza ele vai passar na perícia médica, ele vai seguir recebendo o benefício, né? Então é importante ficar atento quanto a isso, né? Dependendo da situação, o BPC ele tem a duração, né, indefinida, né, que não tem uma data para ser cortada. Agora, por exemplo, como eu já frisei aqui também, né, de repente se uma pessoa começou a receber o BPC por motivos de saúde, aí nesse caso o negócio já é um pouquinho mais complicado, porque, né, o INSS ele acaba meio que perseguindo, entre aspas, né, essa pessoa para saber se aquela doença persiste ou não. E já aproveitando, gente, aí que, né, de repente a pessoa trabalhou por muitos anos, não sabia que devia pagar INSS, ou até mesmo sabia e não pagou, porque infelizmente a gente sempre pensa que nunca vai ficar doente, que tudo acontece com os outros, menos com a gente. Não é verdade? Não, esse não é o pensamento do brasileiro? Pois bem, né? Então é importante, né, a pessoa que ficou doente e não tem renda alguma, procurar, né, o CRAS aí da sua cidade, se inscrever aí e pedir o BPC, né, para receber o BPC pelo menos enquanto estiver, digamos assim, se tratando da saúde. E é possível, eu já conheci várias pessoas, né, que hoje estão recebendo o BPC por motivo de doença, né? Trabalhava normal, mas acabou ficando doente, depois não conseguiu mais trabalhar e hoje está recebendo o BPC. E uma outra pergunta, né, que eu quero responder aqui, que foi feita várias, eu coloquei tudo num bolo só e vou responder de uma vez só, se é verdade, né, que estão comentando por aí que o BPC dá direito à pensão por morte aos seus dependentes. Gente, aqui também existe 2 possibilidades, né? Se você só recebe o BPC e é casado, César, mas eu estou me referindo porque eu sou casado oficialmente, eu casei no padre, eu casei no pastor, eu casei lá no cartório e recebo o BPC. Então, se eu morrer, eu vou deixar a pensão para minha esposa ou para meus filhos menores de 18 anos. Gente, se você recebe o BPC, mesmo casado em cartório, né, mas você não contribui para o INSS, negativo, você não deixa pensão nem para sua esposa e nem para seus filhos. Agora, né, se você recebe o BPC Loas e contribui para o INSS, não precisa nem ser casado no cartório, basta comprovar, né, que houve uma relação aí duradoura, né, entre você e sua esposa há mais de 2 anos, ou seja, uma união estável que eles falam, né, uma união estável de pelo menos 2 anos. Se você conseguir provar para o INSS, a sua esposa vai receber a pensão por morte. Entendido, gente? Então, mesmo que esteja casado no cartório, mas não contribuiu para o INSS, não recebe a pensão, a família não tem direito a receber pensão por morte. É aquilo que eu sempre falo, gente, beneficiário do BPC pode contribuir para o INSS tranquilamente. Eu sempre aconselho, né, principalmente, contribua aqueles que têm família, que têm filhos e que têm esposa. E aí, você que recebe o BPC, contribui para o INSS ou não? Comente aí.